vai cantar hoje? Vai cantar hoje? Não necessariamente, né? Preparado, não. Hoje eu não trouxe a Vanessa, né? Hein? A sua irmã que canta Vanessa. Pois é. Se vocês quiserem cantar, vou cantar um pouquinho. Você vai cantar e encantar, Beto. As duas coisas. Isso aí vai com vocês. Eu já vou dar até opinião pro meu amorzinho ali, ó. Faz a oração dele cantada no início. Pronto. Vocês querem cantar uma música? Só na caixa. O que vocês sabem? Aquela. Vocês sabem? Toca aquela, pronto. Nesse momento, você sabe essa? Não, essa não. Na verdade, essa eu até toquei, mas eu não me lembro bem como é que é. Toca uma aí, que É o que você quiser. Aquela. Você sabe cantar ela? Não sei não. Isso aí ficou pesado. Canta onde, Roberto Carlos? Vocês Qualquer sabem, um vocês de sabem vocês, quando Roberto. pensa em Jesus? Roberto tem umas Pode ser essa Toda mesmo. vez que eu penso em Jesus. Pode ser essa. A gente acompanha. Vamos lá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no peito. Toda vez que eu sinto essa luz, eu me lembro a minha mente, o meu corpo parece flutuar. Penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma uma doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgir, vai crescendo, sentimento diferente, me enchendo, me levando, acendendo todas as bandeiras. E no mundo inteiro é alegria, colorido como uma maldição. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Penso em Jesus, só quero amar. Essa parte agora seria fácil para vocês cantar. É só assim. Bem, obrigada. Já está quase na hora já. Mas, ó, eu tive uma ideia aqui. Escolhe uma música bem bonita e você faz a oração final cantada pra gente. Tá bom? Tá bom. Aí você pensa aí, durante a palestra, mais uma coisa na sua cabeça. Tá bom. Não precisa pensar, já tem, né? Tem. Escolher, tem que seja Eu bem sei, oração, né? durante a palestra você vai receber inspiração para fazer uma música bem bonita. Pronto. Tá bom.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora eu escutei. Tá com problema aí. Estou com problema aqui, eu preciso tirar um pouquinho, né? É que eu escutei mais os desencarnados do que os encarnados, por isso. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro André. Não, ele não é amanhã. Ele... Família Cabral. Você vê, eu sabia que eu ia fazer isso, né? É o Beto, né? O André é mais velho. O André é o mais velho. Será? Você está enganando a Se você me gente. chamar de Paula, de Aí vai ser Edith, diferente. dar problema. Aí vai dar problema. Ele ainda posso, né? Bom, Beto, desculpa, tá bom? Então, vai trazer o nosso estudo hoje, que Jesus possa envolvê-lo em muita luz e também a nós, envolver os nossos corações em muita luz, a nossa mente desperta, nosso coração aberto, para recebermos as palavras, os ensinamentos, que a gente possa receber as bênçãos também desses mentores que preparam essa casa com tanto carinho para a gente. Beth, você faz a leitura inicial hoje? Se enxerga? Aqui, ó, é uma obrigação trazer o óculos Não, para eu cá, trago hein? óculos, mas a minha situação até com óculos está difícil. Mas agora, para o centro, eu vou trazer aquela lupa que eu comprei. Não, mas... Lupa? Não, mas aqui está claro. Mas eu estou falando, no dia da meditação, sábado, é escuro. Aí eu não me Não, arrisco. aqui você está bem. Hoje eu me arrisco porque está claro. Nuno, você faz a nossa oração depois, a Beth? Obrigado, tá? Mas abre qualquer página ou já está? A que você quiser. A espiritualidade vai indicar. Hã? A espiritualidade vai escolher. O quê? A espiritualidade vai escolher a página. Pode? É, lógico. Compreensão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo, 1 Coríntios, eu nunca aprendo isso, é versículo, não, como é que é? 13, capítulo 13, versículo 1. Versículo. Capítulo e versículo. Tá bom, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Bom dia a todos. Bom dia.
Vamos orar. Querido Pai, viemos à tua casa para o encontro e que esse encontro seja repleto de alegria, de ensinamento e também de alimento para o nosso espírito. Que possamos receber das palavras do nosso querido colega, a inspiração da espiritualidade se faça presente e a gente possa assimilar tudo aquilo que ele vai dizer. Vamos agradecer também pela semana de trabalho, pela família, pela casa e pelo pão. Agradecendo também pelos mentores que nos recebem neste ambiente tão propício, a nossa gratidão. E aos nossos benfeitores pessoais que nos acompanham permanentemente, aonde a gente estiver e com quem a gente estiver. Pai, nos continua dando a mão, nos levando nesse caminho que precisamos trilhar, mas que com a tua ajuda será sempre uma mais-valia. Nos inspira e nos faz entender o que viemos receber. Que assim seja. Graças a Deus. Agora é você, né? Agora é você. Não tem saída. Normalmente as pessoas me chamam, né? Mas tudo bem. Estou aqui. Bom dia a todos vocês. Bom dia. É sempre uma alegria estar aqui de volta nessa casa e eu quero agradecer o carinho com que vocês me recebem e a Ana Lu pelo convite. E o nosso tema hoje é livre-arbítrio. É um tema que já foi muito estudado, né? Já foi muito, acho que desde todos os tempos, os pensadores, os filósofos já discutiram, já tentaram entender. O próprio Jesus ensinava, né, sobre o livre-arbítrio, delineando qual a melhor conduta que a gente vai ter em determinadas situações, nessa, naquela. No Sermão da Montanha foi quase que uma aula de como utilizar o livre-arbítrio, né? E mesmo no Antigo Testamento a gente vai encontrar, né, a questão de Adão e Eva, né, tomando uma decisão de comer o fruto da árvore do conhecimento, que seria, né, no caso da história, uma decisão errada, né? Então, dentro desse simbolismo, mostrando que claramente a Bíblia ensina que o ser humano tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que é, na verdade, o conceito do livre-arbítrio, né? Então, o conhecimento do livre-arbítrio é um conhecimento que a gente já recebeu há muito tempo, né? A gente já tem esse conhecimento de muito tempo. Mas sobre o conhecimento especificamente, sobre esse conhecimento, vamos pensar sobre ele. Tem uma ambientalista, que ela é doutora em educação ambiental, que é presidente do Instituto IP lá no Brasil. O nome dela é Suzana Pado. Ela escreveu uma coisa muito interessante. Ela fala assim: estreitar a distância entre saber e fazer, esse talvez seja o nosso maior desafio. Saber, a gente sabe bastante, e o fazer, né? E ela dá para a gente uma indicação de como resolver isso. Basta querer. Porém, precisamos aprender a querer. Mais complicado um pouco, né? E ela continua dizendo assim: demoramos a mudar. Há um descompasso entre nossa forma de viver e os conhecimentos que temos. Pensamos velho, ou até pensamos novo, mas agimos velho. E por que eu trouxe esse pensamento? Porque esse é um pensamento voltado para a nossa questão ambiental tão complicada nos dias de hoje, mas é o mesmo ensinamento com relação à moral, em que no Livro dos Espíritos, os Espíritas já trouxeram essa mesma informação do mesmo teor para a gente. Vocês devem se lembrar muito bem da pergunta 909, que é uma pergunta muito falada, né? Normalmente as pessoas usam muito essa pergunta nas palestras, que diz assim: o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vocês se lembram dessa pergunta?
Vocês se lembram da resposta? Sim, depende da vontade. Exatamente. Lá no centro eu perguntei, o pessoal não soube dizer lá no meu centro. Vocês acreditam? Sim, então eles respondem, sim, algumas vezes por fracos esforços, é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos de vós fazem esforços, né? Então, a mesma coisa que a ambientalista fala com relação ao ambiente, os espíritos falam com relação à moral. Né? Agora, uma coisa que chama atenção nessa pergunta, que o número dela é 909, tá certo? É uma pergunta, assim, que Kardec já teria formulado várias outras perguntas antes, né? Mas deixa eu passar para a próxima para a gente falar sobre isso. A gente já viu muito essa pergunta 909, mas às vezes a gente passa despercebido de que a pergunta 910 é tão importante quanto ela. Quando Kardec pergunta assim, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? E aí é que eu chamo a atenção para o número da pergunta. 910. A Kardec já tinha feito 900 perguntas para os espíritos e ele ainda não sabia se os espíritos podem nos ajudar, auxiliar nessas questões. Então parece que ele lança uma pergunta mais para a gente hoje do que para ele, na verdade, naquela época. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta que pode, de repente, ele ter trazido ela de uma forma mais profunda. Porque imagina bem, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Ora, se pode, se é uma coisa que nós vamos pedir aos espíritos para ajudar, vocês vão, logicamente, imaginar que a gente não vai fazer isso uma vez na vida. Porque as nossas paixões, a gente precisa de ajuda todos os dias para serem superadas. As coisas que a gente ainda não conseguiu superar, tá certo? Aí a gente pergunta, será que é isso que o Kardec estava perguntando? Se não importa quantas vezes a gente vai ou a gente não vai exercitar a nossa vontade pela falta do querer da pergunta anterior, que nós não temos de fazer esforços, e mesmo assim os espíritos vão estar nos ajudando, né? Então eles respondem assim, se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda. Certamente. Porque é a sua missão. Aí ele relembra, entre parênteses, a pergunta 459, que é outra pergunta também bastante conhecida no meio espírita. Podem os espíritos influenciar a nossa vida? Sim, influenciam mais do que imagineis, na verdade, são eles que vos dirigem. Né? Então, parece que ele está querendo reafirmar para a gente que essa assistência, ela existe, sem sombra de dúvida, a gente é assistido. Agora, imagina, gente, será que os espíritos vêm ao nosso encontro felizes em nos ajudar todo dia? Todo dia a gente cai no mesmo erro. Pela falta de vontade da pergunta anterior. E eles vêm felizes fazer isso? Você ficaria feliz se uma pessoa todo dia viesse te pedir a mesma coisa que você percebesse que ela não está fazendo força nenhuma? Por amor e caridade a gente ajudaria, né? Mas feliz? Feliz seria de pedir demais, né? Mas existe uma situação em que os espíritos certamente vão nos atender com muita felicidade, que é quando eles percebem que realmente a gente está pedindo ajuda porque realmente a gente quer mudar. É como ele coloca aqui, ó. Se ele ora a Deus e ao seu bom espírito com sinceridade, né? Então a gente coloca isso para a gente poder colocar essa questão um pouco mais aberta, né? Agora, uma coisa que chama atenção, tanto nessa questão 909, quanto no que Susana, a ambientalista, disse, é que os espíritos falam, é preciso aprender a querer, e a vontade é que nos falta. Parece que eles estão dando para a gente, assim, um superpower, né? Uma coisa assim que você vai usar e pronto, resolveu todos os problemas. Basta você querer, aprenda a querer e tudo está resolvido. Será? Né? Parece que é tão simples assim. Eu acho que a gente tem que analisar com cuidado, porque é uma coisa complexa e é uma questão de todos nós. Né? Isso não é uma teoria que a gente está estudando aqui, é uma questão nossa do dia a dia. Então, a gente vai em Leon Denis, Depois da Morte, onde ele fala assim, a questão do livre-arbítrio é uma das que tem mais preocupado os filósofos e os teólogos. Conciliar a vontade e a liberdade do homem com o jogo das leis naturais e a vontade divina pareceu tanto mais difícil quanto a fatalidade cega parecia pesar aos olhos de um grande número sobre o destino humano. Então ele está dizendo aqui que, trocando em miúdos, né,
que para os filósofos que estudaram já há tanto tempo isso, o difícil, parecia tão difícil conciliar a gente ter toda essa liberdade, né? O ser humano ter toda essa liberdade e conciliar isso com as leis divinas, porque muita coisa que acontece parece que é fatalidade. E onde estaria o nosso livre-arbítrio? É difícil conciliar, tá certo? É um trabalho mais difícil e complicado conciliar a vontade e a liberdade do homem com as leis divinas do que imaginar que existem fatalidades que presidem e que coordenam e que controlam a nossa vida, tá certo? E ele fala mais na frente um pouco assim: o ensino dos Espíritos elucidou o problema. Olha que beleza, nós temos a solução, vamos ver qual é. A fatalidade aparente que semeia os males, de males o caminho da vida, é apenas a consequência do nosso passado, o efeito retornando à causa. É o cumprimento do programa aceito por nós antes de renascermos, segundo os conselhos de nossos guias espirituais para o nosso grande bem e nossa grande elevação. Bom, começa a fazer sentido, mas vamos deixar um pouco mais claro isso. O que é fatalidade e o que é livre-arbítrio? Vamos separar essas duas coisas, porque eu vou complicar muito mais aqui. Se vocês acharem que está complicado, vocês podem ficar esperando que vai ficar muito mais complicado, porque não é uma coisa simples, tá? Fatalidade é, logicamente, uma coisa que nós não podemos mudar, não temos controle e não é causada por nós. Tá certo assim? Se a gente quisesse entender bem o que é uma fatalidade, a gente vai lá na França, no túmulo de Allan Kardec, e a gente olha assim, em cima do túmulo tem uma fachada onde estão escritas as 4 fatalidades da vida: nascer, morrer, renascer e progredir. Isso não depende do ser humano, isso vai acontecer independente da nossa vontade. Certo? E ainda está escrito no finalzinho: tal é a lei. Não é uma frase escrita por Kardec, tá? Nem pelos espíritos, isso é uma frase que existe em outras filosofias, como o budismo, o hinduísmo. Mas essa frase está lá no túmulo de Kardec, mostrando, relaciona as fatalidades que as leis divinas nos impõem. Então, isso é fatalidade, não podemos mudar. O livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. É aquilo que a gente tem, que é a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Pode fazer o que quiser. Livre-arbítrio. A palavra diz, né? Livre. Parece fácil essa definição, né? Então, está aqui o livre-arbítrio, está aqui a fatalidade. Agora eu quero perguntar, vamos complicar um pouquinho. Vocês já pensaram, em termos de livre-arbítrio, quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe livre-arbítrio aí? Como que a gente concilia? Não existe outra alternativa. A gente só pode seguir Jesus e só pode ir por aquele caminho. Ou quando ele fala assim: porfiai por entrar na porta estreita. Ou seja, a gente tem que entrar na porta de seguir sem restrição as leis divinas. Onde está o livre-arbítrio? Vocês já pensaram nisso? Tem mais, espera aí. Quando Paulo fala assim: nós temos que nos anular para deixar que o Cristo viva em nós. Onde está o livre-arbítrio? Olhando superficialmente, parece que o livre-arbítrio, inclusive muitas pessoas, muitos filósofos, estudiosos, até cientistas, acreditam que o livre-arbítrio é uma ilusão. De que, na verdade, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente vive, no fundo, a gente tem que obedecer às leis e à vontade de Deus. Alguém tem dúvida disso, que a gente tem que obedecer às vontades de Deus? Alguém tem dúvida de que nós fomos criados por Deus, nós pertencemos a Ele? Que nós temos que fazer a vontade dEle? Eu não tenho, vocês têm? Agora, então, será que a pergunta não seria, não é se a gente tem que fazer a vontade dEle, mas quem quer e quem não quer fazer a vontade dEle em nós? E não é difícil identificar. Quem quer fazer a vontade de Deus? O Espírito. Quem não quer fazer a vontade de Deus? O ego. Essa é a nossa dualidade, né? Uma analogia interessante que a gente pode fazer.
Vocês que são pais ou que foram pais devem saber dessa estratégia que a gente tem para fazer os filhos obedecer. O filho está lá enrolando para escovar o dente ou para colocar o pijama, vai para a cama. Aí você chega para ele e fala assim: vou contar de 1 até 5. Vocês já fizeram É isso? muito, eu conto até 3. É mágico, não é? Não é parece um superpoder que a gente tem? Na hora que a gente, 1, 2, 3, eles saem correndo pro banheiro. Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça deles, mas parece que a gente tem um superpoder. Outro dia, essa semana, eu fiz isso com meu filho. Meu filho tem 8 anos de idade, vai fazer agora. Ele estava enrolando para escovar o dente, enrolando. Eu vou contar até assim, com 1, 2, 3, ele levantou do chão e saiu correndo pro banheiro. Eu fiquei assim, caramba, super power, vou até usar isso na palestra. Mas então, parece que o que a gente tem que definir não é se a gente vai seguir a vontade de Deus, mas se a gente vai seguir no 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5. Parece que essa que é a nossa decisão. O nosso uso do livre-arbítrio. Vocês concordam? É se a gente vai esperar ele chegar até no 5 para ter a consequência, ou se a gente vai sair correndo no 3 para poder ter uma decisão mais sábia, né? Vocês concordam? Mas Concorda, mas não faz, né? concordo, Vai no mas 6. a gente faz no 6. Vai no 6. Sai empurrado, né? Mas é interessante que o espírito ele sempre vai ter o livre-arbítrio, mesmo que seja no rudimento, né? Porque essa coisa da gente obedecer a Deus como uma criança, a gente obedece no início, assim como a criança obedece aos pais, a gente, quando ainda é um espírito infantil, a gente obedece como um espírito infantil. Mais tarde, a gente vai aprendendo a tomar decisões mais maduras, né? A gente já não vai no 3, a gente vai no 2, no 1, né? Mas, mesmo quando o espírito é infantil, sempre há o rudimento do livre-arbítrio, ele sempre tem o livre-arbítrio, o que ele precisa desenvolver, né? Pelo conhecimento das leis divinas e pela experiência, que é assim que a gente faz essa caminhada. A gente vai estudando as leis divinas, vai aprendendo como é que as coisas funcionam, vai experimentando e pela experiência a gente vai aprendendo a lidar com essa liberdade que a gente tem. Por exemplo, né? O próprio renascimento aqui na Terra é um exercício do livre-arbítrio, mesmo no espírito. Quando ele tem um mínimo de consciência, ele já é capaz de participar das escolhas da sua própria encarnação. Tá certo? A não ser, logicamente, em casos especiais, em que não há condição do espírito participar por questões morais, por questões dele ter cometido coisas que tirou dele essa condição, né, essa lucidez para poder tomar decisões como espírito. Mas, normalmente, o que a gente vê é que não existe do outro lado da vida, como às vezes as pessoas passam de forma equivocada, um representante de Deus que vai decidir sobre a nossa encarnação e sobre o nosso destino. Eu nunca vi em livro espírita isso. Não sei se vocês já viram alguém, representante, que fala assim, as pessoas é que decidem quando, ou onde, ou por que você vai encarnar. Não existe. Não é? Quando a gente volta no Leon Denis, que a gente leu ali atrás, a gente vê ele falando assim, é o cumprimento do programa aceito por nós antes de renascermos, cumprimento do programa aceito, tá vendo o livre-arbítrio participando? Tomei a decisão. Mesmo que eu não tenha condição de fazer o programa, eu posso aceitar um programa que me é oferecido, como eles colocam, segundo os conselhos de nossos guias espirituais, para o nosso grande bem, a nossa elevação. Tá certo? Então, um livro que eu gosto muito de citar, eu devo ter citado aqui na outra palestra, é o livro Memórias Suicidas, porque ele tem uma quantidade muito grande de ensinos lá sobre o plano espiritual. E uma coisa que me chamou a atenção na história é que Camilo Castelo Branco, que é o suicida, né, a personagem principal, ele lá no plano espiritual, chega um momento, como todos os suicidas que estavam lá, que ele precisava reencarnar, porque ele precisava refazer aquele problema, ele precisava de reharmonizar o que ele tinha desarmonizado através do suicídio. Mas ele ficava protelando. Os amigos dele, que tinham desencarnado na mesma época, todos já tinham reencarnado. Todos já tinham ido. E ele estava ali protelando, porque ele se sentia inseguro de reencarnar tão depressa e falhar de novo. Ele tinha muito medo de falhar de novo. Então, ele queria ficar mais tempo no plano espiritual para aprender mais, reforçar o conhecimento,
a condição dele, o equilíbrio, para quando ele voltasse ele tivesse uma possibilidade maior de sucesso. Então ele foi ficando, já tinha uns 50 anos que ele estava lá desencarnado, quando ele começou a sentir desconfortável, porque ele olhava para trás, pensava nos amigos que já tinham ido, se sentia um covarde, e quando ele encontrava com os mentores e os mestres dele lá, né, ele sentia vergonha, porque era uma decisão que ele já devia ter tomado há muito tempo. Ninguém estava cobrando dele nada, mas ele, quando via eles, ele ficava com vergonha de até hoje estar ali sem tomar a decisão, sem coragem de tomar a decisão de reencarnar. Então eu trago essa história simplesmente para a gente perceber que, mesmo no renascimento, que é uma fatalidade, existe o livre-arbítrio, a execução do livre-arbítrio do ser humano, tá certo? Então, sem a nossa permissão, somente no caso de impossibilidades do espírito decidir que a reencarnação é imposta. Né? E aí a gente vai olhar, por exemplo, né, o que vemos acontecer quando há dúvidas, conselhos, propostas, opções de família, né, eles nos aconselham, opções de provas que a gente poderia passar. Aí a gente do lado de cá agora encarnado, a gente pergunta, mas peraí, então foi eu que escolhi isso, tudo que eu estou passando? Foi eu que escolhi isso? Foi eu que escolhi essa família? Foi eu que escolhi vir para a América? Foi eu que escolhi limpar a casa? Foi eu que escolhi trabalhar na construção? Né? Ou isso é uma fatalidade na minha vida, né? Mas a diferença de nós encarnados é que quando a gente está do outro lado e a gente é um espírito, a nossa visão é muito mais dilatada sobre o que realmente é importante para o nosso progresso. Agora, chegando aqui, a gente pode se esquivar? Pode, né? É o nosso livre-arbítrio de novo. A gente pode se esquivar de uma situação, de um problema, do lugar onde a gente vive, do que a gente faz, das pessoas. Né? A gente pode se esquivar de qualquer coisa. Só que, como foi uma escolha, passou a ser uma fatalidade. Porque é um programa que precisa ser cumprido. De outra forma, não teria valor nenhum a gente estar aqui encarnado. Porque foi para isso que a gente veio. Então, quando a gente se esquiva, o que acontece? A fatalidade está em ação. Então, o mundo dá uma volta e a mesma aprovação volta de uma outra forma, com uma outra face, de uma outra cara, com outro nome. Mesma aprovação, porque é esse o objetivo da gente estar aqui. Específico, aquele objetivo. Então, não adianta se esquivar, porque ele vai voltar para a gente como uma fatalidade, né? Agora, a origem dessa fatalidade foi consequência do mau uso do livre-arbítrio. Tá certo? A origem dela, ela passou a ser uma fatalidade lá na frente, depois que a gente tomou a decisão. Mas a decisão original foi nossa. Porque a gente usou o livre-arbítrio para tomar a decisão que gerou um problema que precisa ser resgatado. Tá certo? Então, mais do que fatalidade, é a consequência do mau uso do livre-arbítrio. Agora, mesmo dentro das fatalidades impostas, a gente percebe que o livre-arbítrio trabalha junto. Vocês verem que no início eu coloquei todas aquelas questões, né? Poxa, Jesus falou isso, Paulo falou isso, mas é o livre-arbítrio onde entra. Vamos ver, por exemplo, no nascer. Nascer é uma fatalidade, todo mundo concorda, certo? Todo espírito tem que nascer. Se nós cometemos, porém, erros gravíssimos, como suicídio, assassinato, crueldade, é bem provável, e aí a gente fala de probabilidades, né, porque depende de cada espírito, é bem provável que uma vez no plano espiritual, a nossa mente, aonde estão escritas as leis divinas, nos levará a um processo de autopunição, certo? E essa autopunição vai nos fazer acreditar que o melhor para nós é reencarnar o mais depressa possível e nas piores condições possíveis. Sabe? Ter doenças, passar por tragédias, porque a nossa vontade de nos livrar daquele sentimento de culpa com relação à lei divina, com relação ao próximo, é tão grande, aquilo é um peso tão grande, que a pessoa quer reencarnar o mais depressa possível e numa situação terrível para pagar. Aí entra a questão do pagar. Parece mesmo aquele peso de alguém que está pagando alguma coisa. Né? Então, é uma situação. Mas, por outro lado, se nós vamos desencarnar
e nós temos as nossas quedas naturais, né? Que nós temos durante a vida, que todos têm, mas que não foi nada tão grave assim, a gente pode pedir para reencarnar com um plano de trabalho e reharmonização dos danos que nós causamos. Então, é uma perspectiva totalmente diferente. Mas como eu coloquei, gente, são probabilidades, tá? Não quer dizer que um espírito que tenha suicidado tenha que entrar no processo de autopunição. Muitas vezes eles conseguem processar isso no plano espiritual e vir de uma outra forma, né? Amenizar todo aquele sofrimento através de trabalho e tudo. O morrer, por exemplo. Todo mundo morre e morrer é uma fatalidade, né? Todo mundo fala que a única coisa que nesse mundo a gente não consegue evitar é a morte, né? Então, morte, todo mundo sabe que é uma fatalidade. Mas nós podemos escolher viver de tal forma que teremos uma morte digna, que será o coroamento dos nossos esforços aqui na Terra. Não é mesmo? Ou morrer, ou nós podemos também morrer em desespero, pelo tempo desperdiçado, com paixões, vícios, desperdício, ociosidade, excesso. É uma escolha nossa. Então, dentro da fatalidade do morrer, o livre-arbítrio também trabalha, fazendo que essa fatalidade se apresente dessa ou daquela maneira. Tá certo? Dá para a gente pensar assim? O renascer também, que é uma fatalidade nesse momento da nossa evolução. Todos nós temos que renascer. Mesmo que os espíritos fiquem perdidos no plano espiritual, não queiram renascer, pode levar 50 anos, pode levar 100 anos, levar 200 anos, mas eles terão que renascer. Porque esse é o caminho da evolução do ser humano, não tem como. Mas nós podemos escolher até quando nós vamos renascer. Se nós vamos encurtar o número de encarnações, pelo aproveitamento, ou se vamos ficar eternamente sem um progresso satisfatório para a gente passar para a próxima etapa. É um livre-arbítrio também trabalhando. Depende da gente. A fatalidade e o livre-arbítrio trabalhando junto. Progredir, que é a quarta fatalidade. Todos nós vamos progredir segundo os espíritos. O progresso do espírito é uma fatalidade, né? Mas nós podemos escolher como será o nosso progresso. Se ele será lento, se ele será rápido, se ele será aos tropeços, se ele será empurrado pela dor ou direcionado pelo amor. É uma escolha nossa. Não é? O livre-arbítrio, novamente, trabalhando com a fatalidade. Então, não é tão complicado assim da gente entender, né? O que dificulta para a gente, ou que torna, às vezes, questões difíceis de entender, é porque nós ficamos olhando tudo com o olhar do espírito encarnado, né? Que tem a diferente perspectiva do espírito quando está no plano espiritual. A gente ainda é muito apegado, né? A gente é muito imediatista ainda, né? Muito limitado ainda às coisas, ao apego das coisas materiais. O desejo nosso é guiado pelo ego, né? E o pior, né? Que a gente acha que a gente pode burlar as leis divinas. Esse é o maior problema do ser humano. É acreditar que a gente pode ainda fazer coisas para burlar as leis divinas. Mas vocês lembram, né, como é que é a situação. Quem quer é o espírito, quem não quer é o ego, né? Vamos então ver uma outra pergunta aqui muito conhecida do Livro dos Espíritos, tá bom? Hoje eu trouxe, assim, todas as perguntas conhecidas para a gente aprofundar um pouco mais nelas, porque às vezes a gente ouve tanto uma pergunta que ela passa a fazer sentido, né? É uma coisa que a gente ouve todo dia, o sentido começa, a magia começa a desaparecer, né? Igual um filme que a gente vê 3, 4 vezes, a gente começa a já não achar tão interessante mais. Então, a pergunta 912. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Vocês conhecem essa, né? Alguém sabe a resposta? Lembra? Qual o meio mais eficaz de combater a predominância corporal? Então, vamos lá. Essa pergunta, vamos pensar na forma como Kardec fez ela primeiro? Essa pergunta parece que Kardec está pensando aqui num combate, tá certo? Numa luta, com a forma de se combater a natureza corporal. Então, tá nós num ponto e o combate e a natureza do outro. Parece que são duas coisas distintas, né? E ele fala como combater. Parece, então, que, logicamente, a gente vai ter que colocar o livre-arbítrio nessa questão, certo? Para a gente tomar certas decisões aí. No entanto, os espíritos respondem exatamente o oposto do que ele estava esperando. Eles respondem: praticar a abnegação de si mesmo.
renunciar, deixar ir, não utilizar o livre-arbítrio da forma como utiliza, né? Ou seja, é a outra face. Olha Jesus ensinando sobre o livre-arbítrio. Dê a outra face. Quando uma coisa se apresenta, a gente tem que buscar o oposto, né? Você não vai combater as suas más tendências, você vai renunciar a si mesmo, a abnegação de si mesmo, né? Agora, que face é essa que nós estamos buscando evitar? Está na pergunta 895. A gente volta umas perguntas atrás, quando ele fala assim. Outra pergunta também super conhecida, tá? A parte dos defeitos, os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, que são problemas, né? Que são imperfeições do ser humano. Qual é o indício mais característico da imperfeição? Vocês lembram dessa pergunta? Lembra não? Então vamos Vamos igual lá do seu centro lá. Após que essa ele sabe responder, né? hein? A do seu centro. Mais ou menos. Teve uma pessoa que respondeu. Uma. Pois é. Mas é uma pergunta que a gente vê muito em palestras, porque é uma pergunta muito, muito chave. Porque, olha, qual é o indício mais característico da imperfeição? Não é, poxa, você tem a oportunidade de perguntar a um espírito elevado isso. Ele vai dar para a gente, né, como é que fala? A receita do bolo. Aquilo que a gente tem que combater, onde a gente tem que focar a nossa luta, né, como Kardec está colocando aqui o nosso combate. E o que ele fala é justamente a outra face da abnegação de si mesmo, que é o interesse pessoal. Então, olha para vocês verem, as duas coisas. A abnegação de si mesmo, o interesse pessoal. As duas faces diferentes. Mas não fiquem tristes, tá? Porque olha o que eles colocam depois aqui na pergunta para a gente ficar bem tranquilinho, tá? Pelo menos o nosso ego vai ficar. Olha. O verdadeiro desinteresse é fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. Puxa, ainda bem, né? Fio. Ainda bem que os espíritos deram essa passadinha de mão na nossa cabeça, né? Então, a abnegação de si mesmo como forma de combater a predominância da natureza corporal. Na verdade, não é um combate verdadeiro, é realmente uma renúncia, um deixar ir, não querer ficar tentando controlar tudo de acordo com o nosso ego. E mais, ao invés disso, fazer essa entrega, né? A abnegação seria aquela frase de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. É ter esse discernimento, né? Agora eu vejo, gente, que por esse conhecimento a gente percebe que o Espiritismo é uma bênção, não é? É uma bênção porque ele abre tantas janelas para a gente olhar. Eu posso citar duas bênçãos aqui para a gente, sobre esse assunto, por exemplo. A primeira é que existe um estudo de um estudo famoso e polêmico de um neurocientista americano chamado Benjamin Libet, que é de 1983, na Universidade da Califórnia. E a conclusão do estudo que ele fez é que o livre-arbítrio é uma ilusão. Olha só. Ele pegou uma máquina lá, na época, não sei explicar como, que ele faz uma leitura do cérebro humano no momento em que o ser humano tomava uma decisão. Então, ele percebia que no cérebro, nas células do cérebro, nos neurônios, havia uma descarga elétrica antes da pessoa tomar a decisão. Então, ele concluiu daí que as nossas decisões são automatizadas. Toda vez que você vai tomar uma decisão, existe já uma coisa decidida em que a gente simplesmente manifesta. Aí ele concluiu, o livre-arbítrio não existe. Aí por que eu falo que o Espiritismo é uma bênção? Porque o cientista, quando faz esse tipo de pesquisa, e de outras pesquisas nesse campo, eles não consideram o espírito. Tá? Eles estão trabalhando ali com um corpo, com células, e faz as conclusões baseadas no que eles veem. Mas eles não consideram o espírito, e mais, eles não consideram que é um espírito que tem experiências passadas. Porque a reencarnação para a ciência é apenas uma crença religiosa. Apesar de todas as pesquisas, né, científicas que existem em torno disso, ainda é. Então, não é considerado, por exemplo, os automatismos que o espírito cria a partir das encarnações, que para a gente se manifesta como tendências. É claro que toda vez que a gente está diante de uma situação e a gente tem que tomar uma decisão, o que vem na gente são as nossas tendências, o que a gente já aprendeu, o que veio do passado com a gente. Então, a nossa decisão vai ser, na maioria das vezes, guiada pelo que a gente traz de bagagem.
Por isso a gente estuda aqui, né? Para que a gente possa ter mais acesso a isso e ter isso mais refinado na hora da gente tomar as decisões. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita é uma bênção para a gente, que a gente pode compreender o livre-arbítrio de uma forma muito mais ampla do que o cientista está tentando provar com um simples experimento físico no corpo físico, né? A outra bênção que eu vejo no espiritismo é que o espiritismo, mais do que uma filosofia, mais do que qualquer outra filosofia, é uma religião de estudos. A gente estuda pra caramba no espiritismo. A gente tem estudo na casa espírita todo dia, quase. E ainda lê em casa. E não são simplesmente igual, né, situações em que a gente vai e fica repetindo coisas ou cantando. A gente vai para estudar. E o que significa esse estudo, gente, numa amplitude maior? A aproximação do conhecimento da verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se aproxima da verdade. A gente já chegou lá? O Espiritismo tem toda a verdade? Claro que nós não vamos falar que tem, né? A gente ainda está muito pequenininho ainda para imaginar que a gente recebeu toda a verdade, né? Mas dentro dessa verdade ampla que o Espiritismo oferece, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende as leis divinas. E quanto mais a gente compreender as leis divinas, mais fica fácil para a gente, esse fácil aí é entre parênteses, né? Lidar com as provas do dia a dia, porque a gente vai entendendo como é que a vida funciona. Impulsiona o progresso. Né? Impulsiona o progresso, exatamente. Então, a gente não vem aqui sentar numa cadeira simplesmente para ouvir uma palestra, né? Ou para sentar para estudar, para poder a gente se sentir melhor. Não é só isso, é claro que a gente se sente melhor, mas a gente está construindo um conhecimento e que vai nos ajudar cada vez mais a entender como é que as coisas funcionam, o universo funciona, Deus funciona, como que a vida funciona, e na hora das decisões é isso que vai pesar para a gente. É isso que vai ser importante. Vejam, por exemplo, o caso proposto por Kardec na pergunta 894. Ainda estamos nas mesmas ali. Mas essa não é tão conhecida não, tá? Eu não vou cobrar de vocês, não. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham que lutar com nenhum sentimento contrário. Vocês conhecem alguém assim? Né? Tem elas o mesmo mérito daquelas que têm que lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Olha que pergunta. Kardec queria, né? Interessante, porque, veja bem, eu vou dar o meu caso, tá? Nessa encarnação, graças a Deus, a bebida alcoólica não tem qualquer atração para mim. Desde pequeno, desde quando eu era novo, o meu organismo não aceitava. Quando eu estava, assim, né, bem mais jovens, que eu trabalhava num lugar e que as pessoas iam sair depois do trabalho, eu tentei, não consegui, eu não tenho esse problema com a bebida alcoólica, essa vida, graças a Deus. Aí a pergunta, então, qual é o mérito maior? Quem tem mérito maior? Eu que não tenho problema nenhum e não me meto com a bebida, ou uma pessoa que tem um arrastamento muito grande para a bebida alcoólica e consegue se manter sóbrio durante a vida e não cair na tentação, ou ser arrastado, né, pela sua má tendência? Essa praticamente é a questão que Kardec está propondo. E os espíritos respondem assim. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, né? Eu não tenho problema com a bebida alcoólica, mas eu tenho outros problemas, né? Eu não cheguei nessa condição ainda de estar livre de todos os arrastamentos. Ainda, pelo menos a bebida alcoólica eu já não tenho mais. Então ele fala assim, os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Queira Deus que seja no meu caso, né? Queira que Deus apenas não dê um tempinho, né? Vamos levar ele dessa vez sem isso, só para poder ele se firmar. Mas os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E suas ações lhes parecem fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então veja que o investimento que a gente está fazendo hoje, a gente vai ver no futuro. Quando a gente vai estar aqui nessa condição de uma pessoa que toma decisões facilmente, né? Que segue o caminho do bem sem esforço, que não tem que ficar lutando contra arrastamentos, né? São naquela direção. É o investimento que a gente está fazendo aqui agora. Né? Outro dia eu vi uma reportagem, nem me lembro onde foi, sobre uma atriz muito famosa lá do Brasil, que ela parou de
de ser atriz, né? Abandonou a carreira para dedicar a uma vida mais privada e à família. E aí eu fiquei pensando assim, se vocês já repararam que as pessoas, normalmente, quando se tornam pais, se tornam avós, né? Elas começam a fazer esse trabalho de abnegação de si mesmo e começam a se dedicar ao outro, aos filhos, aos netos, à família, à comunidade, à religião, né? À medida que a gente vai tomando mais idade, a gente vai começando a ter essa abnegação de si mesmo, porque a gente começa a ter mais... a gente começa a ter uma visão melhor sobre o que é realmente importante nessa vida. Aí a gente começa a deixar umas coisas que não são tão importantes irem, né? Se afastarem da gente. A gente para de perseguir certas coisas que são apenas ilusão e a gente vai conseguindo fazer esse trabalho, né? Mas não acontece da noite para o dia, né, gente? Isso, a princípio, nós, como espírito, cometemos muitos equívocos, mas a experiência vai nos ensinando qual o caminho que é menos espinhoso. Quais as escolhas que trazem mais benefício e, por fim, se torna automático. Escolher porque a experiência já está sedimentada. No início, nós tomamos decisões mais baseadas no que é certo do que exatamente no que a gente já conseguiu conquistar. Então, através do conhecimento, a gente vai fazendo esse trabalho. A gente toma as decisões porque a gente sabe que é certo. A gente está morrendo de vontade de fazer ao contrário, mas a gente já aprendeu que o contrário vai dar uma consequência bem ruim. Então, a gente já consegue, pelo conhecimento, tomar as decisões corretas, né? Ou mais acertadas. O livre-arbítrio vem, então, antes do crescimento real. E o conhecimento e a experiência vão se tornar para nós ferramentas de polimento da nossa vontade. Tá? Então, lá atrás, a Suzana falou, né? A gente precisa de querer. E os espíritos também falaram, né? O que nos falta é o querer. Então, são essas as ferramentas. Né? A experiência e o conhecimento, ajudando a gente a fazer o polimento da nossa vontade. Agora, quanto ao crescimento que já se realizou, esse que está falando a pergunta anterior que a gente leu, as decisões corretas se tornam naturais, se automatizam, já não há mais arrastamentos para as direções contrárias, então o uso do livre-arbítrio se transforma numa adaptação maior às leis divinas, que passa a conduzir o ser de uma forma harmônica, sem a necessidade do uso da dor ou da provação como alavanca de progresso. Tá certo? Sim. Aí nós vamos lembrar que, então, que ela falou, ela citou ali, Paulo falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo está à nossa disposição. Tudo, né? O tipo de comida que a gente come, o tipo de roupa que a gente usa, as palavras que nós usamos, as companhias que nós temos, os lugares onde frequentamos, os pensamentos que nós abrigamos, as influências que nós nos abrimos para. Tudo isso é lícito para nós escolhermos, né? Mas é a gente que vai decidir, né? A roupa que a gente vai usar, que tipo que é, se é adequada para essa ou essa situação, né? A comida que a gente faz, como ela vai ser preparada, a quantidade que a gente vai consumir, tudo isso é uma decisão nossa, né? Logicamente, são coisas do dia a dia, né? Mas existem coisas, mesmo as coisas que são realmente um mal, que não são da nossa escolha para que elas sejam mal, como, por exemplo, as drogas viciantes, uma arma de fogo, né? Que são coisas más, vão ser relativas também a nós, se nós vamos querer usar ou não. Né? Ninguém vai nos obrigar a isso. Então, eu vejo assim que, de todos os estudos que foram feitos, pelos filósofos, pensadores, religiosos, todos, para mim, a melhor definição do livre-arbítrio é uma definição feita pela cultura popular. Eu acho que vocês vão concordar comigo. E vocês devem conhecer, vou repetir aqui para a gente lembrar. O livre-arbítrio é como a gente entrar no supermercado, lembraram? Lembraram? A gente entrar no supermercado com o nosso carrinho. Você pode colocar o que você quiser dentro do carrinho, até mais do que você precisa, mas você vai ter que passar pelo caixa. Não tem jeito de ir embora para casa sem passar pelo caixa. Então, para mim, essa é a melhor definição de livre-arbítrio que existe. Então, para a gente encerrar, eu vou contar para vocês uma história. É uma lenda, tá? Uma fábula, mas que tem um sentido muito interessante. Diz a pessoa que criou essa fábula que em algum lugar do universo, não sei aonde,
existia uma escola de anjos, tá? Uma escola que treinava os espíritos, né? Vamos dizer assim, vamos fazer a versão espírita da história. Os espíritos para se tornarem anjos, né? E esses anjos, depois de um certo tempo que eles estavam lá se preparando, eles tinham uma última tarefa, que era vir à Terra e praticar um bem. Eles tinham que fazer um bem que tivesse um valor tal que desse a eles a condição de se tornarem anjos, tá bem? Então, 2 anjos eles foram mandados à Terra em pares, né? 2 a 2. Então, esses 2 anjos vieram para a Terra e passaram aqui o dia, a semana, estavam procurando uma oportunidade de fazer o bem, mas eles eram inexperientes, né, gente? Eles não eram anjos ainda. Então, eles não encontravam uma situação em que eles pudessem fazer um bem que fosse tão interessante que desse a eles, fosse a graduação deles lá no mundo dos anjos, né? Na escola dos anjos. Então, quando eles já estavam quase desistindo, sabe? Eles já estavam pensando em ir embora e dizer que falharam. Eles viram 2 lavradores andando numa estrada de chão, lá no Brasil, né? Indo para casa. Então, eles chegaram, eu tive uma ideia. Um deles falou, eu tive uma ideia sensacional. Falei, o que é? Vamos dar a esses 2 15 minutos de poder para eles fazerem o que eles quiserem? Você está louco? Se a gente volta com essa ideia lá, a gente está automaticamente reprovado. O mestre dos anjos vai achar horrível essa ideia. Essa é uma ideia péssima. Mas como ele não era anjo ainda, ele ainda tinha aquele jeitinho ainda, né, de manipular as coisas, ele acabou convencendo o outro de fazer isso. Então ele falou, então vamos lá. Então eles chegaram perto dos 2 lavradores que caminhavam na estrada, colocaram a mão na cabeça deles e deram poder para eles, 15 minutos de poder, para eles fazerem o que eles quiserem na vida. Bom, os lavradores totalmente inconscientes disso, né? Nunca sabiam o que estava acontecendo. Despediram, cada um foi para sua rocinha, para sua fazenda. Um deles, e eles acompanharam, né? Acompanharam um deles. Então, no caminho, na hora que ele estava andando, ele viu que vinham uns pássaros, um bando de pássaros, e começou a comer a plantação dele. E ele colocou a mão na cabeça e falou, oh, meus pássaros, por favor, não comam tudo, porque essa plantação é de onde eu tiro o meu sustento. Um dia eu espero que essa plantação cresça e dê muitos frutos, então eu vou poder dar sustento à minha família e tal. Imediatamente a plantação começou a crescer. Os frutos aparecendo e tal, e aquela coisa maravilhosa. Ele olhou assim e falou, eu devo estar muito cansado mesmo. E continuou andando. Daí a pouco ele tropeçou. Ele começou a andar mais rápido para chegar em casa, tropeçou num porquinho, fugindo da fazenda. E ele falou, porquinho, pelo amor de Deus, você fugindo de novo. Oh, meu Deus do céu, um dia eu vou ter um chiqueiro tão lindo para você, com azulejo, água corrente, tudo, para você não precisar mais fugir. Na mesma hora, o chiqueiro começou a se formar, azulejo, água corrente, aquela coisa linda. Ele ficou admirado, né? O que está acontecendo? Eu devo estar muito cansado, tendo alguma alucinação. E continuou apressado para ir embora para casa. Deixa eu chegar em casa logo. Quando ele chegou em casa, ele foi abrir a porta, na hora que ele pegou a maçaneta da porta caiu na mão dele. Aí ele falou, oh, meu Deus do céu, eu devia ter consertado essa maçaneta há muito tempo, essa casa está caindo aos pedaços. Um dia eu vou ter uma casa linda para poder oferecer para minha família. Na mesma hora, a casa, igual o filme Encanto, né? Vocês viram aquele desenho animado? A casa formou aquela casa linda, maravilhosa na frente dele. Afinal de contas, ele tinha todo o poder, né? Fazer o que quisesse. Aí que ele achou mesmo, eu devo estar muito cansado mesmo. Então abriu a porta e se jogou na poltrona e foi tirar um sono para ver se descansava, e aquilo tudo, no dia seguinte, ele sabia que ele teria desaparecido, né? Mas quando ele estava dormindo, ele acordou assustado, porque alguém estava batendo na porta desesperado. Aí quando ele abriu, era o outro lavrador. Aí você já começa a imaginar o que aconteceu, né? O que foi, meu amigo? O que aconteceu com você? Nossa, aconteceu muita coisa ruim comigo. Eu estava indo para casa depois que a gente se despediu, e veio um bando de pássaro e começou a comer minha lavoura. E eu fiquei desesperado. Eu falei, pássaros, tomara que vocês todos morram e essa lavoura seque para que vocês nunca tenham alimentos e morram todos. Na mesma hora, a lavoura começou a secar, os pássaros caíram tudo morto no chão. Falou, é mesmo? E aí eu continuei correndo para casa desesperado e eu tropecei no meu porquinho que tinha fugido. Eu falei, porco, você de novo fugiu, tomara que você morra, porque... né, para não ter que mais me dar esse trabalho. Na mesma hora, o porquinho caiu no chão morto.
E eu fiquei desesperado, o que estava acontecendo, e corri para casa. Quando eu cheguei em casa, na hora que eu fui abrir a porta, a maçaneta caiu na minha mão. E eu fiquei tão revoltado com aquilo, que tudo estava dando errado. Eu falei, tomara que essa casa pegue fogo, que eu não tenha mais que passar por essas coisas. Na mesma hora, a casa começou a pegar fogo e eu corri para cá, eu não sei o que está acontecendo. Aí os anjos que estavam acompanhando, né, voltaram lá para o mestre. Tranquilos, porque os 15 minutos já tinham acabado, né? Não precisavam se preocupar. Voltaram para o mestre e relataram para o mestre o que tinha acontecido. Preocupados, né? Falaram, bom, definitivamente, nós não vamos ser graduados, esquece essa história de ser anjo, vamos voltar para a Terra. Só que o mestre parabenizou eles. Falou, isso foi uma ideia brilhante que você teve. Foi tão boa a ideia que eu vou fazer o seguinte, eu vou decretar que a partir de hoje, todo ser humano tenha 15 minutos de poder ao longo da vida. Só que um negócio, ninguém jamais saberá quando esses 15 minutos de poder estariam acontecendo. Certo? Aí a gente pergunta como a conclusão da história. Será que os 15 minutos próximos serão seus? Muito cuidado com tudo o que você diz, como você age e como você pensa. Sua mente trabalhará para que tudo aconteça, seja bom ou ruim. A escolha é sua. Reflita e pense nisso. Então, acho que para a gente encerrar, essa é uma mensagem de muita reflexão. Que Jesus nos abençoe. Você vai querer a música? Daqui a pouquinho. Tá bem, então. Muito obrigado, então, gente, pela atenção de vocês. Espero que tenha dado para a gente refletir e que a gente tenha um bom domingo e fique com Deus. Obrigado. Obrigado, Beto. Que maravilha nessa história. Coitado do porquinho. Do segundo porquinho, do primeiro se deu bem, né? Quando ganhou uma casinha nova. Mas é isso mesmo. Até o Natal, pelo menos, né? Até o Natal, né? Bem pensado. Aí, tá vendo? Você já está usando os 15 minutos errado. Com o porquinho. Não, eu vou Gente, algum comentário? Alguma coisa que chamou a atenção? A gente tem aí, ó, 4 minutinhos, 5 minutinhos. Só agradecendo mesmo o quanto foi enriquecedor as palavras dos ensinamentos que nos trouxe hoje. Obrigado, Beto. Muito obrigado. É verdade, hein? Obrigada. Ainda bem que todo mundo sabia as respostas do Livro dos Espíritos aqui, né? Você viu, né, Beto? Todo mundo sabia na ponta da língua. No Manual do Espiritismo, a gente é ensinado que a gente não tem que ficar decorando as coisas. Não tem, né? É verdade. Só tem que aprender, né? Só para ele esclarecer. Por exemplo, o livre-arbítrio na questão de quando o espírito vai adquirindo, né, mais conhecimento, né, então vai ficando Mais mais amplo. fácil, né, as escolhas, por isso o livre-arbítrio vai aumentando. Eu acho que vai ficando mais natural. Eu acho que se adapta tanto à lei divina, por a gente ter o conhecimento de como as coisas funcionam, é como a gente vive na nossa sociedade, né? Nós somos pessoas de bem, então a gente vive na sociedade com muita tranquilidade, a gente sabe que a gente não pode matar, roubar, né? A gente não tem medo de ir para a cadeia, né? Porque a gente vive numa boa. Com relação ao espírito, quanto mais conhece a lei divina, mais vai ser natural ele viver adaptado a ela, né? É uma adaptação natural e vai chegar a um certo ponto que a gente nem precisa praticamente de usar, tomar decisões. A gente simplesmente vai no fluir da vida. Vai dilatando, aumentando e não vai haver a fatalidade, né? A gente vai estar mais livre, né? Mais livre. Sim, você vai no piloto automático. Praticamente. Mas um piloto automático consciente, né? Exatamente. Porque o cara quando sobe o avião, quando está seguro, põe no piloto automático e vai. E aí é o que define essa expressão do Paulo, quando ele fala, não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Ele já não estava preocupado com o que ele queria. Natural, né? Existia uma obra perante ele que ele tinha que fazer. E ele não estava tentando achar uma forma de ele, como ele ia fazer. Ele estava se adaptando ao que Cristo queria que ele fizesse. Então, é uma coisa... As coisas do Cristo já era natural para ele praticar. Obrigada. Muito bom.
Interessante que você citou o Memórias de um Suicida, que é um livro muito bom, né, que a gente sempre recomenda, e realmente o Camilo ficou lá 50 anos, né, protelando, né, ele falou, não, agora eu vou, não, agora eu não vou, porque ele tinha medo de falhar de novo, né, como nós também, né, nós ficamos nessa. E você falou agora sobre o livre-arbítrio, que a gente não precisa escolher, me lembrou aqui de uma passagem que está no livro Violetas, né, que quando ela tá lá, a Patrícia tá andando, né? Ela recebe um convite, né, para ir passear com um rapaz, né? Que ela fala que era muito agradável, tudo, mas ela ficou receosa, né? O rapaz falou, não, vamos que eu vou te levar para passear. E ela vai com a avó dela e pergunta, né? Ela falou, e a resposta da avózinha dela é muito interessante. Ela falou, minha filha, se esse rapaz chegou até aqui, você pode ir para qualquer lugar com ele. Eu lembro disso. Né? Uhum. Quer dizer, se ele chegou até ali, quer dizer que ele já Chegou no ponto. chegou no ponto que ele não vai fazer maldade, que não tem como fazer maldade, ele já não. Então você pode ir tranquila. Ela, como era recém-chegada, não sabia disso ainda, né? E um dia nós vamos chegar a esse ponto aqui, encarnados. É porque lá a seleção é feita pela vibração. Pela vibração. Não é pelo. Você não consegue esconder a sua natureza. Mas um dia nós vamos estar encarnados e vai ser assim aqui, como tem outros planos, né? Que a gente tem conhecimento, que são assim também. E tem outros que você não pode nem abrir a porta. E ainda temos aqui na Terra esse plano, né? Infelizmente, nós temos ainda essa... Tem alguns lugares que são bons, tem outros que a gente não pode confiar. Será que tem algum lugar aqui na Terra que a gente pode confiar? Essa é a grande pergunta, né? É uma pergunta, né? Será que nós podemos confiar? Normalmente a gente sente conforto dentro da nossa família, né? Né? Às vezes. Às vezes, nem sempre, né? Nem sempre, né? Então, a gente está ainda nesse plano ainda, né? Como você falou, né? O livre-arbítrio, na minha concepção de aprendizado, foi interessante. O livre-arbítrio, ele é uma linha bem pequenininha, né? Porque você passou do livre-arbítrio, você já vai na lei da ação e reação. Ali é um tropeçãozinho, né, Luci? Você pode usar seu livre-arbítrio, né? E daí, passou dali, aí você vai ter que sofrer a reação, né, da sua ação. Aí você já não vai ter livre-arbítrio mais, você vai ter só a reação do que vai te acontecer, né? Bom, obrigado, Beto. Vou botar uma cadeira aqui, ó. Avisos. Eu deixo para vocês, porque eu pedi para botar um papelzinho para mim aqui e já nem vem mais. Alice, algum aviso, Alice? Festa julina? Não está sabendo de nada. Então, nós tem que fazer festa. Onde estão as festas? Mas temos o almoço hoje, que está maravilhoso, como sempre. Todos estão convidados. E nós vamos ter nossa oração cantada. Ana Lu, algum recadinho dos jovens? Não no momento. Vocês têm que fazer uma festa para a gente. Os jovens estão viajando. Tá certo, então. Então, nós vamos para a nossa parte final, que é a oração que vai ser cantada pelo nosso querido Beto. E depois os passes, que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada, maravilhosa e cheia de luz para nós. Jesus, então, que vibrar conosco nessa canção. Essa música fala, já que a gente está falando de livre-arbítrio, né? Fala de decisões tomadas, que agora precisam ser reajustadas. De repente a gente pode pensar na gente ou pode pensar em alguém que precisa dessa vibração nesse momento e através do nosso pensamento direcionar para essa pessoa, tá bem? Irmão, Arthur, é apenas um momento que tem dia certo e hora para acabar.
quando não existe mais razão do sofrimento. Como um sonho ou um pesadelo, ele se vai. Para trás fica o passado e seus enganos. Para frente um olhar vai revelando a certeza de um novo caminhar. Com o coração na voz, vou dizer a quem escuta: confia, segue em frente, nunca pense em parar. Com a fé sempre presente, disposição na luta. Qualquer dificuldade, até mesmo tempestade, de repente irão passar, irão passar. Com o coração na voz, vou dizer a quem escuta: confia, segue em frente, nunca pense em parar. Com a fé sempre presente, disposição na luta. Qualquer dificuldade, até mesmo tempestade, de repente irão passar, irão passar. Irmão, a dor é apenas um momento.